E aí, galera do podcast da comunicação, nós quem falamos aqui somos estudantes da Unifoa, eu me chamo Henrique. Esther. Zion. Brian. E a gente vai falar um pouco sobre a revolução da comunicação digital. Mas antes de a gente chegar nisso aí, eu acho muito interessante a gente conversar um pouco sobre a questão da comunicação geral. O que vocês acham dessa questão? Dela antigamente, como era feita? Uma coisa interessante da comunicação desde sempre, né, é que ela pega tudo, uma informação geral, Sim. Ela passa para o público e só cortando um pouco, indo mais além, né, e hoje em dia, antigamente a gente tinha isso numa via muito mono, né, era bem, eu faço porque eu detenho os meios de produção de fazer, e hoje em dia já não é mais bem assim, né, você tem essa democracia de comunicação. Bem dividido. Para quem tem, isso, perfeito, Sim. bem dividido para quem tem internet. Então, antigamente era bem mais restrito, as ideias eram bem, não pequenas, mas elas eram bem pré-estabelecidas dentro de um cubo, né? Sim. Então, empresas dominavam, né, a questão de televisão, rádio. Perfeito. Sim. Tinha isso de... Você recebe a informação ou você é comunicado por alguém que, querendo ou não, tem um viés para você receber aquela informação, né? E era mais complexo também, Sim. né? Porque a internet, ela expandiu muito o meio de comunicação até para outros países, de forma internacional. Então, hoje em dia, né, se um parente estiver fora, você consegue se comunicar Sim. facilmente. Antigamente tinha comunicação por carta, tinha comunicação de ir até a pessoa. Você até conseguia comunicar com quem estivesse lá longe, mas demorava, meses muito. até, às vezes, anos até. E é interessante que essa questão da comunicação sempre esteve presente, né? Sim. Sempre, realmente. Você pode ver que cartas, que nem você falou, até a questão da propaganda, Sim. civilizações antigas, Egito, as coisas assim, eles já tinham questões de escrituras em tablaturas, até em panfletos de propaganda. Interessante. E a comunicação é uma chave, né? É uma chave para a sobrevivência humana. É muito interessante como ela evolui, mas ela nunca se perde. É interessante também a gente... comunicação no geral, né? Aqui a gente tem... Eu sou um aluno de jornalismo, mas a mesa é toda de publicitários. O que mais tem Vai publicidade. ser publicitário. Mas é interessante a gente ver como que o jornalismo em si, né? Ele... Pelo menos no seu princípio ali, ele começou a depender muito da publicidade depois que ele virou uma indústria, né? Porque Sim. quando ele se torna uma indústria, você tem gastos para isso, você tem uma profissionalização maior disso tudo, e nisso você tem a demanda não, mas você tem a necessidade de você arcar com esses custos. Sim. E isso chama a publicidade para o jornal e depois mais futuramente para as rádios e depois para a TV e até hoje aí você vai para a internet e tudo mais. Mas é muito interessante como essas duas áreas da comunicação, elas parecem bem opostas, né? Porque... Mas caminham bem juntas. mas elas caminham bem Mão juntas. dada Elas até. caminham bem juntas. Mas isso aí que você falou é muito interessante da questão da troca dos meios de comunicação, principalmente na questão que você falou da internet, né? Porque a internet mudou muita coisa. Você mesmo comentou sobre a questão de você conseguir se comunicar em vários espaços de forma instantânea. A questão dos anúncios, a questão de propaganda, que a gente vive o tempo todo convivendo com isso. E está sempre na nossa frente, sempre na nossa cara, porque a internet se tornou uma parte da gente, né? Querendo ou não, se tornou uma parte da gente. Expandiu muito, sim. E isso aí trouxe muitas coisas novas em questão de propaganda, em questão de comunicação. Eu acho muito legal falar sobre uma coisa que não necessariamente a internet em si, mas essa revolução digital que a comunicação sofreu, que é esse boom que teve, né, os smartphones no início dos anos 2000, e essa relação quase simbiótica que a gente desenvolveu com as redes sociais. É muito interessante ver que a partir desse momento, qualquer um é um comunicador, né? Então, não necessariamente um bom comunicador ou uma pessoa que deveria estar comunicando, mas qualquer um pode fazer isso. E muitas vezes isso é até bem visto, né? Você tem casos, tanto no início da década, na década passada, né? Na década de 10 ou 2000, ou até agora também, você tem casos de jornais que usam vídeos feitos pela população, ou você tem casos de informações que jornais usam para fechar um caso, fechar um estudo,
que é feito pelo público, né? Pela audiência que seria desse jornal. Isso é bem legal também. Essa parte de você quebrar um pouco essa barreira de quem comunica para quem tá ouvindo, né? E agora é uma linha bem mais tênue e é bem interessante também. É algo muito mais viável, né? Também uma forma muito mais fácil. Então, o que estamos fazendo aqui é uma comunicação agora. E quem tá olhando ali, ó, tá no meio digital também, tá nos vendo. E puxando esse assunto também, como ele desenvolveu na publicidade, é legal porque você tem, com isso, né, com as redes sociais se tornando uma constante na nossa vida, é legal ver que o trabalho do publicitário, ele, de muitas maneiras, ele se torna mais fácil. Porque você tem... É mais fácil entre aspas, né? Porque, não, né? Perfeito, mais fácil entre aspas. Mas o que eu quero dizer é que você tem o algoritmo, você consegue encaminhar... Expandir mais também. Você consegue encaminhar uma propaganda específica para um grupo específico de pessoas. De uma maneira geral, pode-se dizer que os aprendizados e ferramentas dos publicitários ficou com um leque muito maior, né? Pois é, com bem um leque maior. Bem maior. Muito maior. Ele pode falar, como você falou, em questões de algoritmo. Redes sociais, principalmente, é o que você vai mais ver. Publicidade, você vê direto, você tá lá passando o dedinho, pum, aparece uma propaganda do nada de alguma coisa. É engraçado, porque... recentemente eu tive que editar um vídeo. Aí eu tava rolando no meu Instagram ontem mesmo. E eu nunca tinha recebido. E ontem eu recebi tipo umas 3 propagandas seguidas de packs de edição de vídeo, sabe? Aí, ó, pra você ver. E eu nunca tinha visto essas propagandas, cara. Eu tinha pesquisado mais sobre editores e qual usar, sabe? Mas eu nunca vi essas propagandas. Então, assim, o jeito como o algoritmo ele vai te guiando lentamente para o que você quer e para te vender um produto. E às vezes você nem percebe. Às vezes você nem percebe, cara. Às vezes é tão sutil que só acontece. Você tá lá e você compra uma coisa que você não precisa. Ou uma coisa que você achou no meio do nada, né? Que você nem sabia que existia. Achou no meio do nada. Achou no meio do nada. Tava preparado, só pulou assim pra você. Exatamente. Mas é bem legal. É bem legal o jeito como isso evolui, né? Sim. Você, agora voltando mais para antigamente, tipo, você faz uma propaganda na TV, na Globo, por exemplo. Sim. E você tem uma audiência, você tem um público-alvo da Globo que ela quer atingir com essa propaganda, mas literalmente qualquer pessoa que vai assistir a Globo naquele dia pode ver essa propaganda. E talvez não seja um produto para eles, talvez eles só vão... Você tá dando um tiro no escuro para acertar alguém, né? Pois Você tem uma margem de acerto, mas a sua margem de erro também pode ser igualmente, ou até... dependendo do nicho da propaganda, né? Pode ser que não vale a pena. E hoje na internet você tem essa facilidade de só... guiar aquele público ali é o público que eu quero atingir, então eu vou fazer um estudo de caso. Na internet é interessante aqui. Que tem muitos nichos também, então a gente pode... A gente pode falar dessa cultura de globalização que chamam. Né? Essa questão que você falou de muitos nichos, você vê que você encontra pessoas de várias partes do mundo, você encontra empresas de várias partes do mundo, várias culturas, várias áreas, que a internet favoreceu a gente a conseguir acessar. E com isso acaba tendo isso que você falou, da questão do nichamento das propagandas, que você consegue utilizar ferramentas atualmente até de inteligência artificial, que está surgindo, né? Para você conseguir fazer esse guia das informações para um público mais favorável, né? Um público mais favorável ao produto. É legal falar sobre isso, porque nesse meio é interessante porque quando... Gente, eu me perdi, desculpa. Acontece. Muita coisa para falar. Mas sim, eu concordo com as questões que a gente estava falando, né? Que você ia falar e se perdeu, eu ia falar por uma acaso. Coisa do fandom e eu me perdi. Mas a cultura... lembrei o que eu ia falar. Fala agora, então. É muito legal também, porque a internet, ela dá um espaço para grupos menores, né, na sociedade. Você tem um espaço para grupos que antigamente eram marginalizados. Então, você vê o movimento feminista crescendo, o movimento LGBT crescendo. E isso é muito bom, porque antigamente essas pessoas elas eram muito fechadas, né? E hoje em dia elas podem se comunicar com muitas pessoas. E mesmo que a vida pessoal delas não seja
né, um mar de flores, você tem esse espaço na internet que tem pessoas que te conhecem, que te aceitam. E viram comunidades dentro das redes. Uma comunidade, sim. Exatamente. É até um tipo de comunidade que acabou surgindo, mas atualmente é bem mais aceita, a questão de nerds, né? Antigamente, cara, muito antigamente, isso era visto como uma coisa, tipo, entre aspas, marginalizada, né? Porque a galera zoava, fazia bullying. Sim. E atualmente virou um espaço seguro, né? A internet é um espaço seguro para muita gente, mas ao mesmo tempo não é tão seguro. Não, Tem esses dois lados. Tem os dois lados. Falando, já que falando da internet não ser muito segura, e voltando para a publicidade, isso do algoritmo captar o que ele precisa, né, é prejudicial porque o mercado de dados online é muito perigoso. Então, muitas empresas compram seus dados e você nem sabe que você vira um alvo delas. Porque se você não tá pagando nada, o produto é você, sabe? Então, é meio bizarro. Você acaba virando produto. E às vezes você até acaba virando publicitário. Sim. Né? Do próprio produto. Exato. Perfeito. Mas eu acho que é basicamente isso, né? Você também pode entrar naquele... Não é muito o que a gente está falando aqui, mas você também tem a expansão dos influencers e como eles influenciam na publicidade. Fortemente na publicidade, que agora basicamente você tem a Cheetos fazendo propaganda com a maioria dos influencers se deixando atores da Globo ou atores, comunidades que já eram, né, mais focadas na TV de lado, o que é muito legal também. Mas eu acho que essa foi uma boa conversa sobre a revolução da comunicação no meio digital. E é isso, eu acho que é isso. Galera, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A conversa aqui fluiu bem. Espero que vocês tenham não saído até agora. E é isso. Valeu, gente. Abraço. Valeu.